Quando nos deparamos com a possibilidade de que o nosso filho seja neurodivergente, é como se o mundo desabasse aos nossos pés. Em muitos casos, o primeiro impulso é negar. Negar os sinais, negar o diagnóstico, negar a avaliação, negar a realidade. Mas a negação, embora pareça um abrigo emocional, pode se tornar um obstáculo sério para o desenvolvimento e bem-estar dessa criança. E mais do que isso, pode nos afastar do que há de mais valioso, o vínculo verdadeiro com quem nosso filho realmente é. Essa reação não é incomum. Muitos pais sentem que estão adiando uma dor profunda, como se pudessem manter por mais tempo a imaginação de ter um filho conforme sempre imaginou. Aquele filho que projetamos antes mesmo dele nascer. Estudos indicam que a negação, neste contexto, surge de um luto que é simbólico. O luto da imagem idealizada, do caminho que imaginávamos para ele. Não se trata de não amar a criança, pelo contrário, trata-se de um choque entre a realidade e a expectativa. Negar a neurodivergência do filho é muitas vezes uma tentativa até inconsciente de proteger essa imagem. Mas ao fazer isso, sem perceber, acabamos nos afastando do filho real. A criança percebe quando não é validada, quando precisa esconder ou camuflar quem ela é para ser aceita. E esse processo, além de doloroso, pode ser extremamente prejudicial para o desenvolvimento emocional dessa criança. A ausência de um nome para aquilo que ela vive pode se transformar em um silêncio interno que grita por compreensão. É preciso entender a neurodivergência, é preciso entender que ela não é algo que invadiu a criança como entidade externa. Ela é parte do seu filho, ela é parte de quem ela é, da forma como ele se sente, pensa e percebe o mundo. Ao negarmos isso, corremos o risco de tentar moldar uma criança para se encaixar em padrões que não foram feitos para ela. E isso não é inclusão, é sufocamento. Do ponto de vista emocional, a negação pode surgir como uma reação natural diante do desconhecido. Em uma sociedade que valoriza certos padrões de desenvolvimento, desempenho e comportamento, é comum sentirmos insegurança quando nosso filho segue um caminho diferente. Isso não significa que erramos ou falhamos, apenas que estamos sendo convidados a viver uma experiência de maternidade ou paternidade que pode ser diferente do que imaginávamos. Uma experiência que pede mais escuta, mais presença e, acima de tudo, a abertura para enxergar o nosso filho com novos olhos. Não é fácil aceitar que o caminho será diferente do esperado, mas é nesse novo caminho, não no anterior, que está a verdade, a conexão e a possibilidade de crescimento mútuo. O diagnóstico, quando bem compreendido, não é um ponto final, é o início de uma nova história. Uma história que pode ser rica, diversa e profundamente significativa. E o mais importante, quanto antes aceitarmos essa realidade, mais cedo poderemos oferecer ao nosso filho as ferramentas e os cuidados de que ele realmente precisa. E com isso, ela poderá florescer dentro das suas possibilidades, não apesar de quem é, mas exatamente por ser quem é. Entender o desenvolvimento infantil vai muito além de observar se a criança está ganhando peso ou aprendendo a andar. O desenvolvimento da infância é um processo complexo, multifacetado e que acontece em fases interdependentes, cada uma com suas características, desafios e necessidades específicas. Começamos na primeiríssima infância, que vai do nascimento aos 2 anos. Nessa fase, o cérebro é praticamente como uma esponja biológica que absorve tudo que está ao seu redor.
Estudos da neurociências, como os conduzidos por Phillips e Shonkoff, apontam que 90% das conexões cerebrais são formadas até os 5 anos, mas nos 2 primeiros anos temos os momentos mais sensíveis. Aqui o bebê reconhece vozes, aprende a confiar, distinguir expressões faciais e inicia os seus primeiros vínculos afetivos. É nesse período que a base da segurança emocional é construída. Se uma criança tem um ambiente acolhedor, com previsibilidade, afeto e estimulação, ela desenvolve estruturas sólidas para lidar com o mundo externo. A linguagem começa a surgir, o corpo ganha uma coordenação e o bebê se transforma rapidamente em um pequeno explorador do ambiente. Entre 2 e 6 anos temos a primeira infância propriamente dita. Nessa fase é marcada por avanços significativos da linguagem, coordenação motora e no pensamento simbólico, mas também na interação social. É quando surgem os porquês, aquela curiosidade sem fim e também a construção de noção de certo e errado. É tempo do faz de conta, dos jogos simbólicos e da imitação dos adultos. Cognitivamente, a nossa criança está estruturando as bases de um raciocínio, da percepção do mundo. Jean Piaget, um dos maiores teóricos do desenvolvimento, chama essa fase de estágio pré-operatório, onde o pensamento ainda é egocêntrico, mas a criança já é capaz de se abrir para o outro. Aqui também inicia-se a formação da teoria da mente, que vai se desenvolvendo até o final da próxima fase. Entre 6 e 11 anos entramos na fase da idade escolar. Agora a criança já é capaz de pensar de forma mais lógica e ordenada. O cérebro passa por uma reorganização importante, especialmente no córtex pré-frontal, que começa a se especializar em funções como planejamento, memória de trabalho, autocontrole e resolução de problemas. Essa é a fase ideal para consolidar hábitos, valores e estratégias emocionais. É nessa etapa que muitas dificuldades começam a aparecer com mais clareza, como questões de aprendizagem, regulação emocional e habilidades sociais. E por isso mesmo é também uma fase valiosa para intervenções. Quanto antes identificamos um desafio, mais eficaz será o suporte e a resposta da criança. Compreender essas fases não é só sobre encaixar a criança em um manual, mas entender o que é esperado para cada etapa e quando é hora de buscar um apoio. Desenvolvimento não é uma corrida, é um percurso e pode ser mais bonito quando você tem o apoio que o seu filho precisa.